Sejam bem-vindos ao nosso módulo de Fisiologia Renal. Esse módulo ele é um pouco mais avançado do que o módulo que havia adicionado no nosso canal anteriormente. E nós vamos discutir então uma série de assuntos de forma mais aprofundada sobre a fisiologia renal. O que nós vamos abordar nas próximas aulas, nessa e nas próximas aulas? Hoje nós vamos ver então aspectos gerais sobre o funcionamento dos rins, tanto a macro quanto a micro anatomia. E nós vamos também ver estudar os mecanismos de armazenamento e de micção. Nas próximas aulas nós vamos estudar também filtração glomerular, fluxo sanguíneo renal, função tubular, e aqui nós vamos incluir também todos os processos, como secreção e absorção, controle do volume da osmolaridade pelo rim, regulação renal da homeostase de vários íons, incluindo do potássio, e a regulação renal e respiratória do balanço ácido-básico. Bom, aqui eu coloquei para vocês algumas referências que eu utilizo bastante, inclusive diversas figuras e esquemas eu retiro desses livros que eu descrevi para vocês, e são livros que são bastante importantes e que têm um bom conteúdo sobre fisiologia renal. Então eu destaco aqui Fisiologia Médica do Guyton, Fisiologia da Margarida de Melaires, Fisiologia Médica do Gannon, Fisiologia Básica do Rui Curi. Eu uso bastante também Fisiologia do Bernard Levy e outros livros como Fisiologia Humana, a Base da Medicina, e esses livros específicos de Fisiologia Renal, como Fisiologia Renal de Van. Bom, eu começo o meu módulo mostrando essa figura muito bonita para vocês, mostrando de forma bastante específica e detalhada uma estrutura importante onde ocorre o processo de filtração lá no rim. Então aqui vocês conseguem ver esses cortes aqui, eles foram feitos, essas imagens foram feitas de um tipo muito especial de rato, que é o rato Wistar-Munick, que é um rato que se utiliza bastante para o estudo da fisiologia renal, porque curiosamente é um rato que ele tem os seus corpúsculos renais voltados para o lado de fora da cápsula renal. Então ele tornou por muito tempo possível diversos estudos da fisiologia renal. Pois bem, mas aqui vocês conseguem enxergar então muitas estruturas importantes lá no nosso néfron, onde vão ocorrer então os processos de filtração. Aqui eu chamo a atenção, você consegue enxergar os nossos capilares glomerulares, onde você tem ali o G. Aqui você tem alguns segmentos que aparecem do néfron, como o túbulo proximal, o túbulo distal. O que mais que a gente consegue enxergar aqui? Ao redor desses capilares glomerulares aqui, nós temos uma outra estrutura importante, que é chamada de cápsula de Bowman, que nós vamos estudar hoje, seguido ali pelo túbulo proximal. E aqui vocês têm um modelo tridimensional do local onde ocorre o processo de filtração. O processo de filtração vai ocorrer aqui, entre os capilares glomerulares e a nossa cápsula de Bowman. E esse modelo ele consegue mostrar de forma detalhada todas as estruturas que fazem parte da membrana de filtração. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Bom, apesar de a gente ter acesso hoje em dia a tecnologias que possibilitam esse tipo de imagem, a história da fisiologia renal ela é bastante interessante porque ela reúne diversos pesquisadores, anatomistas, fisiologistas, que vão adicionando conhecimento da fisiologia renal ao longo dos anos. O objetivo da nossa aula, obviamente, não é falar da história da fisiologia renal, embora ela seja bastante interessante, mas eu apenas queria mostrar alguns importantes estudiosos, que inclusive em vários livros vocês vão encontrar ainda o nome deles, na descrição de algumas estruturas do nosso néfron. Por exemplo, aqui vocês têm Lorenzo Bellini, que foi um grande pesquisador que ele conseguiu demonstrar que o rim ele não era aquele tecido fibroso como alguns autores costumavam falar, mas que ele era formado por uma grande quantidade de túbulos, que vocês podem observar aqui nos desenhos dele, que inclusive em vários livros ainda são chamados de túbulos, ou ductos de Bellini, em função dessa descoberta desse pesquisador. Então tem várias pessoas que contribuíram, de certa forma, para a fisiologia renal. Um outro nome bastante importante, de peso para a fisiologia em geral, na verdade não é só na fisiologia renal, é o Marcello Malpighi. Aqui vocês conseguem enxergar o resultado de um dos experimentos que ele fez, particularmente voltado para a fisiologia renal, mas ele também conseguiu observar
coisas muito importantes em outros leitos, por exemplo, ele que conseguiu, né, demonstrar a circulação pulmonar pela primeira vez. E na fisiologia renal ele fez um experimento bastante interessante em diversos animais, quadrúpedes, né, entre outros, inclusive em humanos, onde ele conseguiu visualizar, a partir de um experimento que eu vou descrever rapidamente para vocês, esses pequenos tufos, né, que ele descreveu como pequenas maçãs escurecidas, né, que eram encontrados então em diversos rins, né, de diversos animais. Basicamente o que ele fazia, ele misturava uma tinta, né, uma tinta escura com destilado de vinho, né, e adicionava isso e injetava isso pela veia renal. Então o rim ele começava a se encher, né, ele ficava mais escuro, espesso, né, e quando ele fazia algum tipo de corte nesse rim, ele conseguia ver esses pequenos tufos, digamos assim, né, pequenas estruturas em forma de bolinhas, né, que nada mais nada menos são os nossos corpúsculos renais, e que na época ele descreveu então como corpúsculos de Malpighi, né. Então isso foi um achado bastante importante, embora ele não tenha conseguido descrever e ver, enxergar, né, devido às deficiências, enfim, da tecnologia na época, como capilares, né, glomerulares, mas ele conseguiu pela primeira vez escrever então essas pequenas estruturas, né, onde ele já imaginou que por ali, né, ocorresse então uma conexão de todo o sistema vascular com essas pequenas estruturas, né. Então ele fez, né, ele projetou aqui, como vocês podem ver, né, juntamente com o conhecimento já do Bellini, né, em 1962, ele conseguiu juntar essas coisas, né, e mostrar então essas conexões daqueles túbulos descritos pelo Bellini e desses tufos que possivelmente então eram vasos sanguíneos, né, aqui no nosso rim. Então uma parte aí da fisiologia renal, né, que deve crédito bastante então ao Marcelo Malpighi. Pois bem, outras pessoas que participaram, outros pesquisadores que inclusive se mantêm hoje até os nomes, né, na anatomia do rim, por exemplo, o William Baumann, né, nós vamos estudar hoje, né, a cápsula de Baumann, onde nós conseguimos então manter o nome, né, da pessoa então que descreveu essa estrutura, né, porque o que nós tinha antes? Nós tínhamos os corpúsculos, né, então era um emaranhado ali de capilares que nós vamos chamar de capilares glomerulares. Se sabia então dos túbulos, né, que o Bellini havia descrito, mas não sabia exatamente como que essas coisas elas se comunicavam, né? E o Baumann ele conseguiu fazer então essa conexão, né? Ele conseguiu descrever então que esses capilares ficavam em volta de uma cápsula. Essa cápsula recebeu o nome então de cápsula de Baumann, né? E ele conseguiu fazer essa conexão entre a parte circulatória, né, com a parte então estrutural do nosso néfron. E aí vieram vários outros pesquisadores, né, fisiologistas. Aqui eu destaco para vocês, por exemplo, o Carl Ludwig, que foi um dos primeiros fisiologistas de verdade, né? Assim, ele era uma pessoa que estudava mecanismos e ele conseguiu demonstrar, a partir de vários experimentos, a influência que a pressão hidrostática, por exemplo, ela exercia para que os processos de filtração, né, que vão ocorrer aqui no nosso rim, de fato acontecessem, né? Então tem muita coisa da fisiologia renal que é bastante interessante da gente estudar. Foge um pouco dos objetivos da aula, mas eu achei interessante mostrar isso para vocês, né? Todo esse conhecimento que foi sendo então construído ao longo dos anos para chegar a uma estrutura bastante complexa e já bastante detalhada, né? Que é aqui o nosso néfron, juntamente com todos os vasos sanguíneos que o compõem. Pois bem, ainda falando um pouco de história, mas já entrando um pouco na função dos rins, né? Quando a gente pensa assim, o que o rim ele faz, a maior parte das funções do rim é realizada a partir da formação de urina. Então, quando a gente pensa sempre no rim, o que a gente considera? Bom, o rim ele forma urina, né? E olhar para a urina é algo muito importante que já havia sendo feito, né, há muitos e muitos anos por vários pesquisadores, por vários médicos, né, de diversas regiões do mundo, né? Essa atenção, né, e essa correlação, né, das mudanças que ocorriam na urina com várias doenças. Então, por exemplo, né, o que a gente sabe da urina? Olha, a urina ela é boa, ela é normal, né? Ela é constante, a gente forma ela constantemente, mas ela geralmente ela vai ser o quê? Ela é clara, né? Ela não tem um odor muito forte, né? Enfim, quando ela começa a modificar, né, isso é associado a diversas doenças. Por exemplo, quando a urina vai ficar escura, preta, né? Quer dizer,
Isso não é bom, ou seja, pode ter sangue na urina, né? Ou, por exemplo, né, uma urina com um odor muito forte, ou quando ela é formada de forma muito constante, além, né, do normal. O que isso significa, né? Então, começou a se associar a urina com algumas doenças. E eu gosto muito, né, de destacar aqui para vocês uma doença muito importante, né, que é um dos grandes males aí da nossa atual sociedade, né, que é o diabetes. O diabetes já foi descrito há muito tempo, né? Então, o diabetes, né, do grego sifão, descrevendo basicamente, então, né, uma grande formação de urina, né? E a primeira descrição de diabetes foi feita então, né, por Aristides da Capadócia, né, que descreveu o diabetes observando a urina, né? Então, o diabetes que não era uma doença muito frequente, né, que os pacientes eles formavam uma grande quantidade de urina. Então, ele começou a observar a urina como se fossem pequenos aquedutos. É um indivíduo que não cessa nunca de fazer urina. Então, é uma doença que se desenvolve de forma muito devagar, né? O paciente ele não vive muito tempo depois que essa doença já está estabelecida, né? É uma doença muito dolorosa, enfim, o indivíduo sente muita sede, então ele urina muito, ele sente muita sede. Tudo isso, de fato, né, mecanismos, né, e coisas que nós observamos em indivíduos com diabetes. Então, ele já fez essa descrição observando, basicamente, modificações, né, de formação de urina, certo? E isso já é feito há muito tempo. Aqui vocês têm, né, uma imagem retirada, então, do Egito, mostrando, né, aqui vocês têm esses dois pequenos, como se fossem copos, né, cheios de água, mostrando também, né, indicando também, né, a formação excessiva de urina de pacientes com diabetes. Então, olhar para a urina é bastante importante, né, saber a frequência, a cor, o odor, o gosto, inclusive, né. Então, tudo isso é bastante importante, né, para o estudo de diversas doenças. Então, já se olhava para a urina há muito tempo. Eu costumo dizer que a melhor maneira da gente pensar na função de um determinado tecido, né, de um determinado órgão, é quando ele falha, certo? Então aqui vocês têm um exemplo, né, de diversas coisas que podem ocorrer nos nossos sistemas, né, digestivo, respiratório, cardiovascular, endócrino, nervoso, muscular, esquelético, tegumentário, quando o rim ele falha, né? Então aqui vocês têm uma descrição da insuficiência renal aguda, que pode acontecer, por exemplo, quando o rim ele fica por muito tempo, né, em uma condição de baixo fluxo sanguíneo, então ele fica em um estado de hipóxia, um indivíduo que sofreu um acidente, perdeu muito sangue, né? Então, eventualmente, diversas células do rim podem sofrer algum tipo de dano, né? Então, a gente chama isso aqui de insuficiência. Isso pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda, onde o indivíduo ele não consegue fazer grandes volumes de urina e não consegue controlar também, né, o que vai ser liberado aí nessa urina. Então, pode ser uma urina com uma alta concentração de sódio, por exemplo. Embora diversas coisas que estão descritas aqui, como, por exemplo, anemia, sejam características mais normais de indivíduos com doenças renais crônicas, eu estou descrevendo aqui para vocês porque é possível que isso aconteça, né? Também em insuficiência renal aguda, embora seja um pouco mais característico da doença renal crônica. Mas o que acontece quando ele falha? Nós vamos ter problemas em todos os tecidos, né? Vamos destacar alguns desses tecidos aqui. Por exemplo, o tecido endócrino, né? O que acontece? Olha ali, eu estou descrevendo para vocês deficiência de vitamina D, né? O que vitamina D tem a ver com o rim, né? O rim, ele produz alguns hormônios importantes para o nosso organismo, para a nossa fisiologia. Por exemplo, a ativação final da vitamina D, né, que é um hormônio, ocorre no rim, certo? É, obviamente, um processo complexo que depende, né, desde a ativação, né, por raios ultravioleta na pele, vai depender muito também de enzimas lá no nosso fígado, mas a ativação final da vitamina D ocorre no rim. Então, se o rim ele não está saudável, é possível que o indivíduo tenha deficiência na formação de vitamina D. E aí, consequentemente, ele vai ter problemas metabólicos muito grandes e, inclusive, lá no sistema esquelético, certo? Onde ele pode ter, então, uma modificação dos processos de absorção e formação óssea. O que mais que o rim tem a ver com o sistema endócrino, né? O rim ele também é um local onde nós produzimos um hormônio chamado eritropoetina, um hormônio que é essencial para a formação e maturação das nossas hemácias, que vão transportar oxigênio no sangue.
Então, se eu não tenho um rim funcionando de forma adequada, possivelmente eu vou ter uma deficiência nesse hormônio. E isso pode acarretar, olha lá, em situações de anemia, por exemplo. Então, o rim ele tem essa relação direta, com o sistema endócrino, já que, como a gente pode ver, no sistema cardiovascular. O que mais que o rim vai atuar aqui no sistema cardiovascular? O que vai acontecer nesse sistema quando o rim ele falha? Ora, o rim ele tem que formar urina, ele forma urina, porque a partir da formação da urina a gente consegue controlar os volumes sanguíneos, a osmolaridade, a concentração de íons, como sódio, potássio, cloreto, entre muitos outros. E se o rim ele não consegue fazer urina, o que eu vou ter? Eu vou ter uma retenção muito grande de sódio, uma retenção de água. Isso pode sobrecarregar o nosso sistema circulatório e pode levar a situações de hipertensão, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, situações de edema que podem comprometer bastante, por exemplo, o nosso sistema pulmonar. Então, o sistema cardiovascular vai sofrer uma alteração imediata. Além disso, uma das coisas que é muito comum é o desenvolvimento de disritmias. Ou seja, o músculo cardíaco, ele tem aquele aspecto do controle automático, ele não consegue mais controlar de forma normal o automatismo. Então, vocês vão ter um músculo que pode ficar muito excitável ou muito pouco excitável, em decorrência do quê? De modificações iônicas importantes, porque o rim vai controlar o balanço hidroeletrolítico, do sódio, o potássio, o cloreto. E o potássio, por exemplo, tem um aspecto muito importante, porque ele vai controlar muito o nosso potencial de repouso de células excitáveis. Então, o que vai acontecer? Bom, se eu não consigo controlar concentrações internas e externas de potássio, eu vou ter muitas modificações de potenciais de repouso, o que é muito ruim para células excitáveis, como é o caso no músculo cardíaco, onde a gente pode ter disritmias, mas também vai acontecer no sistema nervoso, no sistema muscular. Então, nós vamos ter muitos problemas em função desse aspecto iônico. Eu vou ter irritabilidade neuromuscular, pode ter tremores, espasmos no sistema nervoso, dor, sensação de queimação, formigamento, apatia, confusão, convulsão, e inclusive até o coma, se esse problema renal ele não foi revertido. Então, isso vai não só aqui no músculo, mas no sistema nervoso, no sistema digestivo, isso vai ser bastante importante, porque como vocês vão estudar ou já estudaram, nós temos uma grande quantidade de células neuronais no sistema nervoso entérico, no sistema digestivo, que vai controlar funções, como secreção de hormônios, secreção de vários enzimas para o trato digestivo, motilidade. Então, certamente, isso vai afetar o funcionamento do sistema digestivo, digestório. O que mais que a gente pode observar aqui em relação a essa insuficiência renal? Bom, como eu tenho uma incapacidade de modular a concentração de moléculas importantes, como por exemplo o bicarbonato, ou como os prótons, os hidrogênios, então eu posso desenvolver situações aqui de acidose, distúrbios ácido-básico bastante importantes. E o que acontece? O rim e o sistema respiratório, eles mantêm uma constante conversa para conseguir controlar o nosso pH. Então, se o rim ele falha nesse processo de controle do pH, imediatamente o sistema respiratório ele é acionado em uma tentativa de modular o nosso pH, uma tentativa de controlar ele de volta ao normal. Então, por exemplo, se eu tenho um estado de acidose gerado por uma insuficiência renal, o que acontece? Esses ácidos eles podem estimular o centro respiratório e, consequentemente, o indivíduo vai ventilar mais, uma tentativa de eliminar CO2, que é um ácido volátil. E isso tenta, então, restabelecer o equilíbrio ácido-básico. E como eu falei para vocês, como a gente tem também bastante retenção de líquido, isso pode promover no nosso pulmão edema pulmonar, certo? Então, diversas modificações importantes vão ocorrer aqui no sistema respiratório. No sistema tegumentário, no caso a pele, pode promover muitas mudanças de pigmentação, porque alguns desses compostos, como ureia, por exemplo, em excesso, já que elas não podem ser eliminadas pela urina, vão causar uma modificação na coloração da pele, certo? Uma coisa que o rim ele controla é o que pode ou não ser filtrado. Normalmente, proteínas plasmáticas grandes, como por exemplo fibrinogênio, albumina, não são livremente filtradas. Mas em uma situação como essa, essas proteínas podem ser filtradas e aparecer na urina. Agora, se eu tiver proteínas que fazem parte da cascata de coagulação sendo filtradas e eliminadas, a concentração e a disponibilidade dessas proteínas diminui no sangue.
Ou seja, eu não vou conseguir mais realizar aqueles processos, né, de controle de hemostasia. E, consequentemente, então, isso vai fazer, né, com que surjam hematomas pelo corpo do indivíduo. Então, como vocês podem ver aqui, né, nós temos o rim, né, no centro disso tudo, né, causando modificações em todos os tecidos. Então, o rim ele tem função essencial, né, para o funcionamento adequado do nosso organismo, que é o que nós vamos estudar, né, nesse módulo de fisiologia renal. E se o rim ele não funciona, o que acontece, né? Eventualmente, né, o indivíduo ele pode precisar, né, de um rim artificial, certo? Por exemplo, aqui vocês têm, né, a nossa hemodiálise, que é um processo, do ponto de vista funcional, relativamente simples, né? Ele tenta executar a função básica do rim, que é a função de filtração, né, o processo de filtração, porque, como eu falei para vocês, né, a partir desse processo de filtração, de tudo que acontece ao longo do nosso néfron, nós conseguimos controlar a quantidade de ácidos, de íons, né, ureia, sódio, potássio, cloreto, tudo isso. E se o rim ele não consegue fazer isso, eu preciso então de um mecanismo adicional, né, artificial, chamado de hemodiálise, que funciona muito similarmente com o rim, embora ele não vai executar todas as funções do nosso rim. Mas aqui vocês podem ver basicamente o que? Como funciona esse sistema. Vocês têm então, o sangue saindo do indivíduo, né, a partir de uma artéria, uma fístula arteriovenosa, entrando nesse sistema de hemodiálise. Então o sangue ele passa por dentro desse sistema, ele é mantido aquecido, é claro, porque ele vai depois retornar para dentro do indivíduo. Mas ele vai participar de um sistema de contracorrente, né, onde o sangue ele vai correr numa direção e um líquido chamado de líquido de diálise vai correr na direção oposta. O que tem esse líquido de diálise? Né? Um líquido muito similar com o nosso plasma, né, obviamente excluindo aí as proteínas e o excesso de alguns eletrólitos, né? E o que vai acontecer? Conforme esse sangue ele vai passando, ele vai passar por um local onde nós temos uma membrana de filtração. Certo? Então, eu posso ter influxo aí de água, né, de solutos de um compartimento para o outro. É uma membrana semipermeável. O que vai acontecer? Né? Os princípios da difusão que a gente vai estudar bastante na nossa disciplina, mas que muitos de vocês já conhecem, sempre assim, né? Da onde que vai passar uma determinada molécula? Sempre da onde tem mais para onde tem menos. Né? Obviamente, desde que esse sistema seja permeável. Então, por exemplo, se esse indivíduo tem um rim que não funciona, e ele tem acúmulo de ureia, por exemplo, né, ou de sódio, etc., então a concentração dessas moléculas vão ficar muito elevadas no sangue desse indivíduo. Então, conforme o sangue ele vai passando por aqui, o que vai acabar acontecendo? Ele vai passar de onde tem mais, que é no sangue, para onde tem menos, que é no líquido de diálise. Então, esses íons eles vão basicamente ser filtrados para esse líquido de diálise, que ele vai então ser levado então para um outro compartimento e vai ser eliminado. Enquanto que o sangue ele vai seguir agora e vai retornar para o indivíduo como se tivesse de fato sido filtrado, né, com uma concentração normal de sódio, de ureia e de outros íons importantes. Certo? Então, é um processo relativamente simples, né, que substitui grande parte das funções renais. Aqui só para ilustrar para vocês, né, como foi a primeira hemodiálise, né, feita então por equipamento, né, em 1945, né, uma mulher que já estava em coma, né, e que depois da hemodiálise ela conseguiu então se recuperar, né, a partir desse sistema bastante complexo, como vocês podem observar aqui nessa figura, né, representando então o primeiro equipamento de hemodiálise, a primeira hemodiálise feita em humanos, né. Claro que outros tipos de hemodiálise já haviam sido feitos, como a peritoneal, que eu vou mostrar para vocês, né, então ela aconteceu antes, mas esse tipo de diálise aqui, né, ela foi de fato realizada, né, então em torno de 1945. E essa pessoa, ainda depois que ela fez esse procedimento, obviamente ela precisava fazer de forma mais crônica, né, fazer diversas vezes, ela conseguiu viver ainda por mais 6, 7 anos, né, executando esse processo. Né? E hoje nós temos equipamentos muito mais sofisticados, eu mostro aqui na figura para vocês, né, o indivíduo, inclusive, realizando exercício físico durante a hemodiálise, que é algo que tem sido cada vez mais discutido, né, da importância para esses pacientes com doença renal crônica, né, de realização de exercício físico, já que eles acabam desenvolvendo durante a doença renal crônica problemas como diabetes do tipo 2, né, sarcopenia, entre outras
patologias, né? Então é algo que a gente pode discutir em um outro momento no nosso módulo de fisiologia renal. Aqui só para mostrar para vocês outros protótipos, né, aí de substituição, digamos assim, né, de um rim, aqui um colete realizando hemodiálise, né, apenas de curiosidade mesmo, eu queria mostrar para vocês. E outros tipos de hemodiálise, né, que podem ser realizadas como hemodiálise, né, a diálise peritoneal, certo? Que vocês conseguem enxergar, né? O indivíduo basicamente ele tem um líquido de diálise que ele vai colocar no seu abdômen, né, em torno de aí 2 litros, 3 litros, né, desse líquido. E nesse procedimento, o próprio peritônio serve como membrana de filtração, né? Então é ali que vão ocorrer os processos de filtração. Então o líquido ele é um líquido parecido com plasma, como eu falei para vocês, e esse indivíduo ele vai ficar com esse líquido no abdômen, os processos de troca vão ocorrendo, e durante vários períodos ao longo do dia ele tem que remover esse líquido velho de diálise, né, e colocar um líquido novo, né? Então, existem algumas vantagens para esse tipo de diálise peritoneal, porque o indivíduo não precisa se deslocar para o hospital, né, muitas vezes durante a semana. Por quê? Porque geralmente o indivíduo que precisa fazer hemodiálise, ele tem que ir 3 vezes em média por semana, né? E cada sessão de hemodiálise dura em mais ou menos 4 horas. Então é um procedimento que ele é bastante difícil para o paciente, muito desgastante, né? O próprio acesso, né, ao sangue desse paciente é muito difícil. Aqui vocês conseguem observar, né, como que ficam, né, esses acessos. Então é realmente muito doloroso, né? Inclusive se busca às vezes acessos em locais, em regiões onde nós temos então vasos aí de maior calibre, né? Então é uma vida muito difícil para esses pacientes, né? Mas existem essas possibilidades aqui que melhoram um pouco a qualidade de vida dos indivíduos, né? De fazer essa diálise peritoneal, né? Essa troca desses líquidos, né? Durante a noite também. Então isso melhora um pouco a qualidade de vida desses indivíduos, né? Mas de uma maneira geral, fazer hemodiálise, né? Quando tu precisa então desse procedimento, né, diminui muito a expectativa de vida dos indivíduos, aproximadamente 4 vezes, né? E os indivíduos que fazem hemodiálise eles não conseguem viver por longos períodos sem que o problema seja resolvido, né? Sem que receba, por exemplo, um transplante, né? Ou que o problema renal seja melhorado. O fato é que eles não conseguem viver por períodos muito prolongados, mas sem a diálise, obviamente, eles não conseguiriam sobreviver. E aqui eu mostro para vocês, né, que as doenças renais crônicas elas vão ser classificadas, então, basicamente, a partir de 2 informações importantes, que são a quantidade de proteínas encontradas na nossa urina, certo? Aqui você pode observar, por exemplo, né, um cálculo que se faz pela quantidade de albumina que é encontrada na urina. Geralmente nós não encontramos proteínas grandes assim, né, como albumina na nossa urina. Então, quando o indivíduo ele tem doença renal, isso é mais comum de acontecer. E também, como a gente pensa sempre, né, na função do rim como filtração, de fato, né, a saúde do rim em geral ela é medida a partir, né, do cálculo, né, da estimativa da filtração glomerular, né, o ritmo de filtração glomerular ou taxa de filtração glomerular. E para isso nós temos vários candidatos, vários mecanismos que a gente pode utilizar, né, como medida, né. A gente costuma utilizar bastante creatinina, né, que é mais barato para se fazer, mas existem outras moléculas que são utilizadas, como inulina, essa mais para pesquisa, né. Em outros países se utiliza bastante agora, né. Aqui você pode ver a cistatinina C, aqui no Brasil ainda não se utiliza muito, né. Ela é até melhor do que a creatinina, mas por ser um pouco ainda cara, né, os custos são um pouco elevados, então ela não é muito utilizada ainda aqui no Brasil. Mas enfim, para a classificação de doença renal, se utiliza esses 2 critérios. Basicamente, a quantidade de proteínas na urina e o ritmo de filtração, né, a estimativa da filtração renal. Uma das principais causas, né, quando a gente procura causas de doenças renais crônicas, né, é muito interessante observar que a maior parte das causas não são mudanças diretamente no rim, certo? Não são doenças glomerulares ou alguma alteração diretamente no rim, né? São alterações que iniciam por problemas muito conhecidos hoje, né? Como, por exemplo, diabetes e pressão arterial elevada, né? Essas 2 coisas são as principais causas de doença renal crônica, né? E como vocês podem imaginar, esse tipo de doença, diabetes e hipertensão, elas estão muito relacionadas com hábitos,
como hábitos alimentares, né, nível de atividade física, entre outras coisas. Então, são coisas que podem ser, né, evitadas, certo? E das coisas mais importantes que a gente tem que lembrar é que, em função disso, desse aspecto relacionado então com hábitos, né, se tenta fazer com que as pessoas criem essa conscientização, né, de que hábitos são importantes, hábitos saudáveis são importantes. Então, uma boa alimentação, isso foi promovido já, né, pela National Kidney Foundation, né, de ter uma boa alimentação, de ter bons hábitos, como fazer exercício físico, pode evitar que o indivíduo desenvolva a doença renal, né, e inclusive é utilizado, né, para o tratamento de doença renal crônica. Pois bem, porque essa doença, né, como vocês podem observar aqui, né, a doença renal ela pode levar a outras doenças em outros tecidos, como por exemplo, né, no nosso fígado, no tecido adiposo, né, no músculo esquelético, no nosso pâncreas, né, como a gente viu lá na introdução, né, mudanças do rim podem causar modificações importantes em outros tecidos. Por exemplo, indivíduos que têm doença renal podem eventualmente desenvolver diabetes. Então, o indivíduo fica resistente à insulina. Por ele ficar muito tempo sedentário, ele vai ficando cada vez mais obeso, que está relacionado com um quadro de resistência à insulina. E isso tudo aqui pode levar, né, a um quadro de inflamação crônica de baixo grau, que a gente chama, que pode modificar de forma negativa o funcionamento do rim. Então veja que o problema renal pode levar a um problema em outros tecidos e os problemas do tecido podem levar também a insuficiência renal. Então tem uma comunicação entre esses órgãos bastante importante, né? Então o processo de doença renal crônica pode levar a inflamação, estresse oxidativo, né, inatividade física, anemia, e tudo isso vai modificar o funcionamento de outros tecidos. Então essa conversa cruzada ela é bastante importante para a gente entender, né, as doenças renais crônicas, como que elas se manifestam e como que elas são então induzidas. Pois bem, agora a gente começa a estudar o nosso rim propriamente dito, certo? Então, o que a gente vai começar a estudar agora, né? Como que o rim participa, né? Quais são as funções do rim e como que ele consegue executar essas funções. O que está sendo demonstrado aqui nessa figura, né? Vocês têm uma representação do nosso organismo como um todo, né? Aqui vocês têm, né, nesse círculo, né, uma representação, então, de uma célula, de um conjunto de células, né? E que dentro disso nós temos o nosso líquido intracelular, certo? Então, esse líquido intracelular, ele está em equilíbrio com o que está acontecendo no líquido extracelular. Então, o nosso líquido extracelular, ou muitas vezes que a gente chama de meio interno, ele vai oferecer para as nossas células tudo o que ela precisa para sobreviver. Então, quantidade adequada de glicose, de sódio, né, de água, de aminoácidos, temperatura, osmolaridade, tudo isso são propriedades homeostáticas importantes, né, que devem ser oferecidas no líquido extracelular para que a nossa célula consiga sobreviver, né? Então existe constantemente uma troca entre a célula e o líquido extracelular. Bom, acontece que a composição do líquido extracelular depende, obviamente, das trocas com o meio externo. E essas trocas vão ser realizadas, basicamente, né, por alguns sistemas, como é o caso do sistema digestório, né, como é o caso do sistema respiratório, e, em especial, aqui para a nossa aula, do nosso rim. Certo? Então, o nosso rim ele vai controlar muito esse líquido extracelular, ok? Então, qualquer modificação desse líquido extracelular vai imediatamente ser transmitido para as nossas células. Então, aqui vocês conseguem enxergar, por exemplo, né, que nós conseguimos manter relativamente constante algumas concentrações desses íons para que a célula tenha, né, a condição, então, de se manter funcionando de forma normal e plena. Então, por exemplo, sódio é um íon que a gente vai encontrar, né, em abundância aqui no líquido extracelular, juntamente com o cloreto, né, enquanto que no líquido intracelular nós vamos encontrar muito mais potássio, né, fosfato, né, proteínas, enfim. Então, como é que a gente consegue manter isso constante? Porque um dos principais, na verdade, o principal regulador desses íons é o nosso rim. E ele faz isso a partir da formação da urina, certo? Esse equilíbrio ele é muito importante de ser considerado. Então, a urina é fundamental, né? A partir da formação de urina, né, que ela vai ser formada basicamente por esse sistema de transporte, né, que a gente chama de transporte interdependente, é que a gente vai, então, conseguir executar a maior parte das funções do rim.
O que o rim ele tem como função, né? Ele vai regular volume e, consequentemente, pressão arterial, certo? Existe uma relação direta entre o volume do compartimento cardiovascular e a pressão. Então, o rim ele vai controlar a nossa pressão arterial a longo prazo. Ele vai controlar o balanço eletrolítico. Então, aqui entra todos os íons, sódio, potássio, cloreto, tudo isso, então, vai ser modulado pelo rim, de acordo com as necessidades do organismo. Vai participar do equilíbrio ácido-básico a partir da secreção, né, de ácidos ou também de bases, como é o caso do bicarbonato. Conservação de nutrientes. O que se refere a essa função do rim como conservação de nutrientes? Bom, o rim ele vai filtrar, né, muita coisa, né? Então nós vamos estudar como esses mecanismos de filtração eles ocorrem. Mas muitas moléculas que são filtradas são importantes para o nosso organismo e a gente não quer que ela apareça na urina. A gente não quer eliminar ela na urina. Por exemplo, glicose, aminoácidos são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. E eu não quero perder essas moléculas na urina. Então, muito do que é filtrado tem que ser reabsorvido. Então, o rim reabsorve grande parte desses nutrientes. E aí, então, essa função de conservação de nutrientes. O que mais que o rim ele faz? Ele vai participar da excreção, então, de resíduos metabólicos. Então, o nosso metabolismo produz muitas moléculas que vão ser eliminadas na urina a partir do rim, né? E essas moléculas elas precisam ser eliminadas porque se elas se acumulam no organismo, elas exercem algum grau de citotoxicidade, então ela tem que ser eliminada pelo rim. Então a ureia, por exemplo, entre muitas outras moléculas, vão ser moduladas pelo rim. Regulação da hemodinâmica, como eu falei para vocês, né? Então tem uma relação direta do rim a partir do controle de volume, controlando pressão, mas o próprio rim consegue também liberar moléculas que podem modular o grau de contração da musculatura lisa dos nossos vasos sanguíneos, né? Então nós vamos ter um sistema muito importante que a gente vai estudar, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, entre outras moléculas que podem modular a hemodinâmica. Como eu falei para vocês, o rim também participa de alguma função endócrina. Então ele vai produzir, por exemplo, né, vitamina D, né, que vai participar do metabolismo do cálcio, e também eritropoetina, que é um grande regulador, né, das concentrações, né, e da maturação das nossas hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos. Então, o metabolismo de cálcio e fosfato, como eu falei para vocês, ósseo, né, está relacionado com a formação da vitamina D. E, por fim, o rim é um órgão muito importante no processo de gliconeogênese. Claro que a gente sempre pensa o processo de gliconeogênese, né, como sendo feito pelo fígado. Mas o rim ele também faz bastante gliconeogênese, né? Aproximadamente 25% da gliconeogênese é feita pelo rim. E especialmente em condições de acidose, essa gliconeogênese vai ser ainda mais aumentada. Então isso é uma maneira, né, geral aqui da gente ver as funções do nosso rim. Bem, como eu falei para vocês, o rim ele vai ser essencial na formação, né, no controle do volume e da composição do líquido extracelular, certo? Por quê? Porque todos esses sistemas aqui, né, o líquido intracelular, o fluido, né, o líquido extracelular, tanto considerando o intersticial quanto o plasma, né, que seria o intersticial que está no nosso compartimento cardiovascular, eles estão sempre em equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tirar água desse compartimento do plasma, né, por exemplo, quando o indivíduo começa a suar muito, por exemplo, ele perde bastante água, isso aqui sai do plasma. O que acaba acontecendo? Como esse líquido está em equilíbrio com os outros compartimentos, todos os outros compartimentos então vão mobilizar a sua água. E isso vai modificar a composição do líquido intracelular e do líquido extracelular. Então a gente tem um equilíbrio muito grande aqui entre esses compartimentos, certo? Então quando a gente pensa em equilíbrio, o que a gente tem que pensar? De onde é que vem essa água, né, para o nosso organismo? Né? Ela entra por algum local e ela sai por outro. Então de onde é que entra a água no nosso organismo? Basicamente da quantidade de líquidos que a gente vai ingerir, né? Tanto o líquido que a gente vai beber, quanto o líquido que contém os nossos alimentos, né? E existe uma parte do líquido que pode ser formada, a gente consegue formar um pouco de água, né, a partir do nosso metabolismo. É um volume pequeno, né, mas que deve ser levado em consideração. Então a entrada principal de água é basicamente na ingestão. E a saída de água? Onde é que sai? Onde é que a gente perde água do nosso organismo? Né? Nós temos o que nós chamamos de perda insensível, que pode acontecer então pela evaporação contínua, né, a partir da pele, ou do aparelho respiratório, como a gente já estudou no módulo de respiratório, a gente está constantemente perdendo água, né, o vapor de água, né, está sempre saindo. Então nós temos aqui essa perda insensível,
Nós podemos perder pelo suor, obviamente em repouso isso é pouco significativo, mas pode ser bastante significativo quando o indivíduo faz exercício, né? Pode-se perder água nas fezes, né? Um volume pequeno, quando o indivíduo está funcionando, com o seu organismo funcionando normalmente. Mas a maior parte, sem dúvida, da saída de água é feita então a partir da formação da urina. Então o rim é o principal local de saída de água. Então a gente sempre tem que prestar muita atenção nessas coisas, né? O controle do volume da composição vai ser determinado pela entrada, que é basicamente ingestão, e pela saída, que vai ser determinada pelo rim. E o rim tem uma capacidade formidável de controlar, até de forma separada, água e solutos. Certo? Aqui vocês podem observar, né, o que acontece quando o indivíduo ele aumenta muito a ingestão de sódio. Certo? A gente sabe, né, que ingestão excessiva de sal, de sódio, causa retenção de líquido, e isso está associado à hipertensão. Por isso que a gente diz, né, não pode comer muito sal. Né? Mas acontece que o indivíduo, ainda com o seu rim saudável, mesmo que ele aumente muito a ingestão de sódio, o rim consegue ainda compensar esse excesso da ingestão, aumentando, olha lá, ó, imediatamente a excreção de sódio pelo rim, a partir da urina. Certo? Então, enquanto o indivíduo manter um hábito alimentar de ingerir muito sódio, o rim trabalha para compensar a partir do processo de excreção na urina. E por isso que o indivíduo com um rim saudável, nós não temos um grande aumento no volume extracelular e, consequentemente, da pressão arterial. Por quê? Vai haver aumento? Vai, um pequeno aumento, mas o rim está sempre compensando, trabalhando para que esse aumento não seja muito significativo. E quando o indivíduo ele para imediatamente com essa ingestão excessiva de sódio, o que acontece com o rim? O rim também para de eliminar esse sódio na urina. E tudo tende, então, a retornar ao normal. Então veja que o rim ele consegue separar essas coisas, né? Sódio com o controle da água. Certo? E como nós vamos estudar no módulo de fisiologia renal, o sódio ele tem um papel fundamental, né, para o funcionamento adequado do rim. O controle do sódio é muito importante porque muitas moléculas, até mesmo a água, depende muito dos transportes que acontecem lá no nosso néfron com o sódio. Certo? Então, para que ocorra esse transporte de sódio, se gasta muita energia. Existe muito transporte ativo, como vocês podem imaginar, no nosso néfron, né? Então, aqui vocês têm uma representação do consumo de oxigênio, certo? Né? Que ocorre basicamente para modificar a reabsorção de sódio. Então, qualquer processo, né, no nosso rim que dependa da reabsorção de sódio vai gastar muita energia, certo? Então, quanto mais intenso for a reabsorção de sódio, maior vai ser o consumo de oxigênio, porque eu preciso produzir mais ATP para gastar, então, no transporte ativo que vai acontecer ao longo do meu néfron. E olha só que interessante isso, né? Quando a gente compara a quantidade, o gasto de ATP por dia, né, por grama de tecido, notem que sistemas importantes, como o coração que está sempre batendo, que nunca para, né, que gasta bastante energia, como o sistema nervoso, né, e até mesmo o músculo, notem que o rim ele é de longe o tecido que mais gasta energia em repouso, certo? Muito mais que o músculo cardíaco e até muito mais que o músculo esquelético quando está fazendo exercício. Então o rim ele é um órgão pequeno, quando a gente pensa, né, anatomicamente, mas que ele recebe um fluxo sanguíneo muito grande e que ele tem um gasto de energia muito grande para conseguir fazer a urina de forma adequada, eliminando, né, e manejando então sódio e outros eletrólitos. Então o rim ele vai consumir grande parte da nossa energia para conseguir realizar a sua função. Agora a gente pode olhar para a parte anatômica do rim, né? Então vamos primeiro olhar para a parte anatômica, macroscópica aqui do aparelho renal, onde a gente consegue enxergar então todo o sistema renal composto então pelos rins, é claro, pelos seus ureteres e finalmente aqui pela bexiga. Certo? Então o processo todo de formação vai acontecer no rim, essa urina ela vai ser coletada, vai passar pelos ureteres, até então ser armazenada na bexiga, até que ocorra o processo de micção. Bem, aqui vocês conseguem enxergar que na parte central aqui do nosso rim, né, nós temos então o que nós chamamos de hilo renal, que é o local então por onde vai sair o ureter, né, mas também vão entrar, né, aqui por exemplo a artéria renal, nós vamos ter a saída pela veia renal e todos os nervos, né, toda a inervação também vai entrar no nosso rim a partir desse hilo, né? Então todo o rim ele vai formar a urina
que vai ser coletada aqui pelos nossos ureteres e vai ser transportada até a nossa bexiga para ser armazenada e eventualmente eliminada. Okay? Notem que na parte superior do rim nós temos glândulas importantes, né, as glândulas suprarrenais, que vão produzir hormônios, né, tanto na sua medula, como as catecolaminas, como no córtex, especialmente então hormônios importantes para a fisiologia geral, não só para a fisiologia renal, como é o caso do cortisol, né, da aldosterona e de alguns outros hormônios androgênicos. Então isso a gente não vai discutir, com exceção da aldosterona, que eu vou falar bastante no módulo de fisiologia renal, né, mas isso nós vamos estudar em outro módulo de fisiologia relacionado com o sistema endócrino. Bom, o rim, como vocês podem ver nesse corte aqui, ele é considerado um órgão retroperitoneal, ele está para trás, ele fica atrás do peritônio, para que você tenha a cavidade peritoneal, o rim então se localiza atrás, então aqui vocês conseguem visualizar os dois rins, né, com o seu hilo, né, e a entrada e a saída então de artéria e veia renal, juntamente com o ureter. E vocês podem observar que esse rim ele é envolto por uma cápsula fibrosa, né, que inclusive tem um pouco de músculo liso na parte interna, né? E em volta então dessa região a gente consegue encontrar também bastante tecido adiposo, certo? O que de certa forma protege o nosso rim contra impacto e muitas vezes também essas cápsulas protegem contra infecções originadas de outros tecidos em volta do nosso rim. Então o rim ele se localiza então em um órgão retroperitoneal. E aqui vocês têm, né, o final lá do nosso sistema renal com os ureteres e a bexiga, né, mostrando aqui então a bexiga, né, que nós vamos estudar na próxima aula, com uma grande quantidade de rugas, né, um tecido bastante enrugado na parte interna, o que confere a ele uma grande capacidade de aumentar o volume, né, uma complacência bastante elevada, um músculo liso que forma, né, toda a parte externa aqui da nossa bexiga, que é um músculo detrusor, que vai participar de todo o processo aí de armazenamento e micção. Nós observamos alguns esfínteres, né? Aqui, por exemplo, o esfíncter interno, comparando então tanto o sistema masculino com o feminino, né? Então mostrando aqui algumas diferenças, né? Por exemplo, que nós temos então um prolongamento aqui, né? A partir da uretra, né? E aqui então nós podemos visualizar, por exemplo, a próstata, né? Coisa que a gente não vai encontrar no sexo feminino. Mas toda a urina ela vem lá do ureter e ela entra por esses dois orifícios localizados no que nós chamamos de trígono da bexiga, né? E ela vai ser então armazenada aqui dentro até que seja então expelida a partir do mecanismo de micção, certo? Então nós podemos observar essas diferenças anatômicas entre homens e mulheres. Bem, mas a gente vai discutir de forma mais específica na aula de hoje o rim. E vamos deixar para discutir na próxima aula a bexiga. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Né? Então vocês têm aqui um corte do rim, né? Aqui vocês têm um esquema, né? Um desenho, e aqui vocês têm então um corte em um tecido então, humano, onde a gente pode basicamente visualizar estruturas importantes para o nosso rim. A gente pode visualizar aqui na parte externa do rim, nós temos então uma cápsula, que é uma cápsula mais rígida, certo? E a gente pode visualizar duas regiões importantes do nosso rim, que é o córtex, que é a parte mais externa. Então aqui vocês têm o córtex. E uma parte mais interna, chamada de medula. Certo? Então tem o córtex e tem a medula. O que mais que a gente pode observar aqui, né? É muito comum a gente enxergar no rim, especialmente, né, em animais, inclusive em humanos, né, especialmente quando são mais jovens, né, que o rim ele tem vários lobos, certo? E a gente consegue enxergar essas definições aqui, ó, a partir de estruturas que vão formar o que a gente chama de pirâmides renais, certo? Então vocês vão encontrar, né, entre 8, 12 dessas pirâmides, desses lobos, né, eles são muito mais visíveis, como eu falei para vocês, quando nós estudamos indivíduos mais jovens. E é mais difícil de se enxergar essa estrutura multilobada do nosso rim em indivíduos adultos. Às vezes a gente consegue enxergar, mas a tendência é que essa visualização fique menos clara em indivíduos mais velhos. Mas, de fato, o que a gente enxerga, então, aqui nós temos o córtex e a medula, onde nós enxergamos, então, essas pirâmides renais, que dá para ver, né, que elas são formadas por um conjunto muito grande aqui de túbulos, certo? Que vão, então, levar o material que vai finalmente formar a nossa urina. Então, o que a gente enxerga aqui, né?
que essa urina ela vai ser formada, ela vai ter o início da formação em uma estrutura chamada de néfron, certo? Onde o início desse néfron e o início da formação da urina ocorre sempre no córtex, ou seja, a urina vai ser sempre formada nessa direção, do córtex para a medula. Então aqui vocês têm um néfron, que vocês podem observar que é um conjunto de túbulos, né, contorcidos, retos, que vai ser a unidade funcional do rim, que vai formar a nossa urina, certo? Nós temos aproximadamente aí 1 milhão de néfrons, né, em cada rim, que vai então fazer com que a urina, então, que o sangue seja filtrado, né, e o que vai sair então lá no finalzinho desses túbulos é a urina já pronta, né? Então nós temos os nossos néfrons, todos eles então voltados do córtex, né, para o córtex, e eles vão então formar essa urina a partir desse segmento de túbulos chamados néfrons. Todo esse líquido que vai sendo formado aqui no nosso néfron, ele vai sendo então, ele vai passar aqui pela nossa pirâmide renal, certo? A gente vai ver que túbulos são esses que passam aqui pela pirâmide, e ele vai liberar esse líquido já na forma de urina por estruturas que nós chamamos de pequenos cálices, certo? Que vão desembocar em cálices maiores, né, grandes cálices, e finalmente terminam no espaço que a gente chama de espaço pélvico, que é essa região aqui. Então toda a urina vai ser drenada para esse espaço, né? Vai ser coletada então aqui pela pelvis, e aí finalmente então vai ser transmitida, né, vai ser levada lá para a nossa bexiga a partir do ureter. O que é importante destacar aqui também, né? Que a partir já da saída, né, aqui dos nossos cálices, a gente vai encontrar bastante músculo liso, certo? E esse músculo liso é importante porque ele executa movimentos peristálticos que facilitam, né, com que o material, ou seja, a urina que está sendo produzida, seja conduzida de forma mais fácil, né, a partir então do ureter, né, todo o ureter vai ter um músculo liso até chegar lá na nossa bexiga. Então aqui vocês conseguem visualizar, né, o rim humano, então aqui você tem o hilo renal, a gente consegue enxergar um pouco desses lobos, né, um pouco dessas pirâmides, né, com esses raios medulares aqui, né, que vão então conduzir o produto, né, que seria no caso esse ultrafiltrado, para os pequenos cálices, e aí então a partir para os grandes cálices, espaço pélvico, pelvis renal, e finalmente o ureter. Okay? Notem que às vezes é difícil a gente conseguir visualizar, né, os lobos do rim em um rim adulto, né, porque essas, digamos assim, o local, né, as definições, elas vão sumindo ao longo do desenvolvimento do nosso rim. Se a gente pegar um pedacinho desse rim aqui, né, separando então, olha, de novo, o córtex e a medula com, né, as pirâmides renais que eu falei para vocês, né? Se a gente pegar o córtex, o que a gente vai observar no córtex? Nós vamos observar que no córtex nós vamos encontrar diversos tufos, né, de capilares, que na verdade são os locais, né, onde o nosso sangue vai sofrer o processo de filtração. Então aqui nós temos os corpúsculos renais, certo? E um grande número de ductos, certo? Que vão drenar então o líquido que foi filtrado para ductos específicos cada vez mais profundamente na nossa medula, até liberar esse líquido, né, para estruturas que nós chamamos de papila renal, onde esse líquido chega então para o cálice menor. Então a gente consegue enxergar, né, aqui no córtex esses corpúsculos renais, esse tufo aqui de capilares, juntamente com o início do nosso néfron, que é a cápsula de Bowman, certo? Então aqui a gente consegue enxergar o nosso néfron, né, formado por um conjunto de túbulos contorcidos, ora mais retos, né, que vão então conduzir esse líquido que foi filtrado ao longo do seu interior, até que esse líquido, né, ele vai sair nessa região lá na medula, que a gente vai chamar de papila renal, certo? Então, nós vamos estudar aqui, né, aqui vocês têm o ducto papilar, então aqui é a papila renal, e o interessante é que o líquido ele vai ser filtrado aqui no nosso néfron, ele vai ser conduzido por vários segmentos, e cada segmento tem uma função específica, certo? E um nome específico, e ele é chamado, esse líquido, de ultrafiltrado, que é um líquido com uma composição semelhante, né,
a do plasma, com exceção aí das proteínas, e que ele vai ser conduzido e ao longo dessa condução ele vai sendo modificado, até que finalmente ele vai sair lá na papila renal já na forma de urina, certo? E aí a partir desse momento ele não pode ser modificado, mas enquanto ele está passando pelo nosso néfron, esse líquido ele pode ainda ser modificado por processos de secreção e de reabsorção que nós vamos estudar nas próximas aulas. Mas o processo de filtração, que é a primeira etapa para a formação da urina, vai acontecer então nesse corpúsculo renal, que ele é composto pelos capilares glomerulares, certo? Aqui vocês têm então descrito do glomérulo, e da cápsula de Bowman, que fica então em torno desses capilares glomerulares. E aí nós vamos ter então diversos segmentos do néfron, como é o caso do túbulo contorcido proximal, uma parte mais reta do túbulo proximal, uma alça que nós chamamos de alça de Henle, que pode ser formada então por 3 segmentos, um segmento chamado de fino descendente, fino ascendente, grosso ou espesso ascendente, um túbulo distal, uma estrutura muito importante que a gente vai estudar também, que ela aparece aqui muito próximo, né, das nossas arteríolas aferente e eferente, que são células chamadas de células da mácula densa, que nós vamos estudar bastante essa estrutura, túbulo distal, e aí finalmente então o nosso ducto coletor, certo? Que é chamado então, que ele pode ser dividido em ducto coletor cortical, porque ele se localiza mais no córtex, e um ducto coletor medular, porque ele se localiza então na medula. Enquanto o líquido está passando por todas essas estruturas, ele ainda não é urina. Mas quando ele sai lá na papila, ele sim vai ser chamado de urina e não pode mais ser modificado. É importante destacar também aqui, nesse nosso néfron, que vocês podem observar, né, nesse nosso ducto coletor, existem várias entradas aqui. Ó. O que significa isso? Que os ductos coletores, na verdade, eles drenam o líquido de vários néfrons. Então é um ponto de encontro de vários néfrons. E na verdade nós vamos encontrar uma grande quantidade desses ductos coletores, aproximadamente 250, e cada ducto coletor recebe, drena, né, o líquido que vem de mais ou menos 4.000 néfrons. Ou seja, se a gente fizer esse pequeno cálculo, né, a gente chega rapidamente, né, a um número aí estimado de 1 milhão de néfrons em cada rim. Então, como eu falei para vocês, o processo de filtração ele vai acontecer no córtex, nesses corpúsculos renais, que nada mais nada menos é então um conjunto de capilares glomerulares, juntamente com a cápsula de Bowman, que fica em torno desses capilares, vai passar por todo o complexo, né, desses túbulos, que eu acabei de descrever para vocês as estruturas, os nomes deles, mas a gente vai repetir daqui a pouco, até que finalmente então o líquido ele vai recebendo, esse ducto coletor ele vai recebendo o líquido de outros néfrons, e o líquido já na forma de urina sai aqui, né, na papila renal, certo? Aqui vocês têm então os ductos coletores liberando a urina, né, a partir da papila renal para os nossos pequenos cálices. A gente consegue enxergar aqui, né, tanto esse corte aqui, né, por eosinobatoxilina, né, os ductos coletores aqui, drenando o líquido da papila, né, e aqui então uma micrografia de varredura, onde a gente pode observar os pequenos buracos ali, né, que nada mais nada menos então são os finais dos nossos ductos coletores liberando a urina para os pequenos cálices. O que é importante de destacar aqui também, né? Então que o processo de filtração ele vai ocorrer nessa região, onde nós chamamos de corpúsculo renal, mas que para que haja esse processo de filtração é preciso de quê? De muito fluxo sanguíneo. Então todo o nosso néfron ele é altamente, né, vascularizado. Não só aqui no corpúsculo renal, mas a gente pode notar que todo o segmento, túbulos proximais, né, a alça de Henle, tudo isso vai ser altamente vascularizado. Porque os processos, além da filtração, que vão seguir aqui pelo túbulo renal, secreção e reabsorção, dependem então dessa alta quantidade de vasos sanguíneos. Então eu vou mostrar para vocês, né, um pouco desses vasos sanguíneos que vão acompanhar os nossos néfrons. Então a gente vai falar um pouco dessa circulação renal. Então, como eu falei para vocês, olha lá, de um lado vocês têm os nossos néfrons, certo? Então vocês têm aqui um néfron, aqui vocês têm outro néfron, né? Notem que eles estão sendo ligados pelo mesmo ducto coletor, né? Como eu falei, o ducto coletor ele é um canal então que vai juntar
drenar todo o líquido que está sendo filtrado e passado por vários desses néfrons. Esse ducto coletor ele vai poder então ser iniciado lá no córtex, vai poder então passar pela medula, a parte mais superficial da medula renal e a parte mais interna da medula renal. Notem que nessa figura já aparecem néfrons um pouco diferentes. Vejam que eu tenho um néfron aqui que tem uma alça de N bem curta, e aqui eu tenho um néfron que tem uma alça de N bem mais longa, muito mais profunda na medula, certo? Então nós podemos encontrar diferentes tipos de néfrons. Nós vamos ver esses néfrons depois, mas basicamente os néfrons mais superficiais são chamados de néfrons corticais, enquanto que os néfrons mais profundos, né, são chamados de néfrons justamedulares. Eles vão se encontrar então aqui, mas observem que todo o processo de filtração vai sempre ocorrer no córtex, independente se é um néfron mais profundo ou se ele é mais cortical, certo? A gente vai falar um pouco da importância e da diferença desses néfrons nos próximos slides. Mas notem que acompanhando esses néfrons, eu preciso de circulação. Então veja que eu tenho uma grande quantidade de vasos sanguíneos que vão levar esse sangue para serem filtrados dentro dos capilares glomerulares. Então a gente enxerga, né, aqueles pequenos tufos de capilares glomerulares que vão se encontrar onde? Exatamente dentro dessas cápsulas de Bowman. Então em volta de cada um desses tufos aqui, ó, eu vou ter uma cápsula de Bowman onde o processo de filtração vai acontecer. Então como é que ocorre como é que a gente pode observar essa circulação renal, né? Então no hilo renal nós vamos ter a entrada do sangue pela artéria renal, que vai se ramificando inicialmente em uma artéria segmentar e depois então em outras artérias que vocês podem seguir por esse esquema, né? Então a partir da segmentar nós vamos ter uma ramificação para cada um dos lobos do rim, então por isso que a gente vai chamar de artéria interlobar, seguido por uma artéria arqueada, então que vai fazer essa volta aqui que vocês estão vendo, né? Artéria arqueada, interlobular, que vai seguir então para cima, entrando aqui no nosso córtex, e aí finalmente saindo dessas interlobulares, nós vamos ter arteríolas muito importantes, né? Nós vamos ter, é claro, né, primeiro a arteríola inicial, que é a nossa arteríola aferente, que vai levar o sangue para os capilares glomerulares, onde o processo de filtração ocorre, e saindo desses capilares glomerulares, eu vou ter uma outra arteríola, que é chamada de arteríola eferente. E aí o sangue, ele segue pela arteríola eferente, né, por um outro conjunto de capilares, que nós chamamos de capilares peritubulares, certo? Especialmente quando eu olho para néfrons mais corticais, porque em néfrons mais profundos, esses vasos vão chamar de vaso reto, como a gente vai utilizar depois, como a gente vai visualizar nas próximas figuras. E aí, saindo desses capilares, nós vamos ter os nomes, né, inversos aos da entrada. Eu vou ter veias interlobulares, veias arqueadas, veias interlobares, e aí, finalmente, saindo do meu rim, eu vou ter a veia renal. Então, o rim ele vai receber esse sangue a partir dessa artéria renal, e o sangue vai ser drenado para fora, né? Vai voltar para a circulação a partir da veia renal. Aquilo que foi filtrado e processado pelo nosso rim, que vai formar urina, então vai sair do rim a partir do ureter. Ok? Então vamos prestar um pouco mais atenção então nessa estrutura aqui, né, da circulação pulmonar. Então vocês podem observar aqui de novo, né, aqui chegando o sangue, né, chegando para o nosso corpúsculo renal pela arteríola aferente, capilares glomerulares e saindo pela arteríola eferente. Seguido, então, da arteríola aferente, a gente pode encontrar, né, os capilares peritubulares, ou, no caso de néfrons justamedulares, né, grandes alças, chamadas, então, de vasos retos, que vão entrar profundamente na medula, juntamente com a alça de Henle, né, e vão, então, possibilitar os processos aí de trocas, né, tanto secreção quanto de reabsorção de diversas moléculas antes que o processo, né, de formação de urina seja completo. Então, de novo, recapitulando, né, até para diferenciar um pouco da circulação que vocês já conhecem, né, o que nós temos? Artéria renal, artéria interlobar, né, o que nós temos depois? Artéria arqueada, interlobular
lobular, até que finalmente chega na aferente. Essa parte estrutural é muito importante a gente lembrar, que a gente vai estudar bastante, né? Tem uma função importante para a fisiologia renal. Então, arteríola aferente, capilares glomerulares, saindo dos capilares glomerulares, arteríola eferente, capilares peritubulares, se for um néfron cortical, e vaso reto ou vasa reta, se for um néfron justamedular, veias interlobulares, arqueadas, lobular e, finalmente, veia renal. O que chama atenção nessa circulação pulmonar, né? Geralmente, a gente está acostumado a ver o quê? Vem uma arteríola, né? Artéria, aí depois vem uma arteríola, depois vem lá o capilar, depois vem o quê? Vênulas. Estão vendo as vênulas depois dos capilares? Não. Eu tenho uma arteríola, capilares, e depois eu tenho novamente arteríolas. E depois eu tenho novamente capilares. O que significa isso? Isso é uma estrutura muito importante do nosso rim, né, do nosso néfron aqui, porque nesse local onde eu tenho um conjunto de capilares entre duas arteríolas, isso permite que a pressão dentro desses capilares, ao contrário do que a gente está acostumado a ver, seja bastante elevada. E por que isso tem que acontecer? Porque aqui nesses capilares glomerulares vão ocorrer os processos de filtração. E para que ocorra a filtração, eu preciso de uma pressão, que a gente vai chamar de pressão hidrostática, bastante elevada. E isso vai favorecer o processo de filtração. Então, se vocês olharem aqui, ó, as pressões, olha ali, ó, nos capilares glomerulares, essa pressão ela é mantida elevada. E isso favorece o processo de filtração. Ao contrário de outros leitos que a gente está acostumado a ver, que a gente tem capilares muito frágeis que não suportariam uma pressão muito elevada, né? Nós temos uma queda e, consequentemente, uma pressão bastante baixa nesses capilares, ao contrário do que a gente está vendo aqui na circulação renal. E o fluxo sanguíneo, né, ele é muito elevado para o meu rim, né? O rim ele tem um tamanho muito pequeno, é um órgão que pesa aproximadamente 100 gramas, né, cada um do rim. Ele tem aí um tamanho próximo aí de 10 centímetros, né, uns 6 de largura, uns 3 de espessura, mas a quantidade de sangue que chega no rim é gigantesca. É aproximadamente 20% do débito cardíaco vai para o rim em repouso. Então é um fluxo muito elevado, é 4 vezes maior que o fígado, é até mesmo que o músculo quando está fazendo exercício. Pode haver uma pequena mudança, né, uma pequena diferença aí entre homens e mulheres, né, mas essa diferença aqui, né, ela acaba sumindo quando a gente considera o tamanho corporal, né, mas o fluxo sanguíneo é muito elevado, né, ele pode sofrer alguma diminuição ao longo do envelhecimento normal, nada muito significativo. E o mais importante do fluxo sanguíneo renal, além de que ele é muito elevado, né, é que a maior parte do sangue vai para o córtex, certo? O córtex recebe muito fluxo sanguíneo. A medula recebe apenas 10% desse fluxo de sangue, o que não quer dizer que a medula esteja em problema. Ela não vai ficar em hipóxia, certo? Os 10% que a medula recebe é equivalente ao que outro tecido normal vai receber, né? A grande diferença aqui é que o córtex recebe muito mais. Por quê? Porque é o local onde o processo de filtração ele vai acontecer, certo? Então, por isso que o córtex tem que receber muito sangue e a medula recebe menos, e nós vamos ver que esse fluxo sanguíneo mais baixo para a medula é muito importante, porque manter o fluxo baixo para a medula permite que o interstício, né, medular ele se torne hiperosmótico, ele se mantenha hiperosmótico, o que é um pré-requisito para quando eu preciso formar urina concentrada, certo? Isso nós vamos ver depois, lá nas próximas aulas. Então, o que a gente pode observar aqui, né? Novamente, o nosso corpúsculo renal. O que é o corpúsculo renal? É o que vocês estão enxergando aqui. Vocês têm aqui, ó, uma arteríola aferente, levando o sangue para os capilares glomerulares, e o sangue que sai vai sair a partir de uma arteríola eferente. O que tem em volta desses capilares? Nós temos a cápsula de Bowman, onde o processo de filtração então vai acontecer nessa direção. E aí eu vou ter o início do meu néfron, certo? Então, isso tudo aqui nós vamos chamar de corpúsculo renal. E todo o corpúsculo renal se encontra no córtex, onde o processo de filtração vai ocorrer. O que mais que eu quero chamar a atenção, então, aqui, né? Se a gente olhar esse corpúsculo renal, o que a gente observa, então, né? A arteríola aferente, notem que ela é um pouco mais espessa do que a arteríola eferente, ela é maior, mais calibrosa. Ela vai dar origem aos capilares glomerulares. Vejam que esses capilares, eles vão formar, na verdade, né? Eles vão se ramificar muitas vezes aqui dentro, né?
e o que permite então que a pressão aqui entre, né, essas duas arteríolas seja bastante elevada, e isso vai fazer com que o sangue então seja filtrado para a cápsula de Bowman, passando finalmente então por todos os segmentos do nosso néfron, correto? O que é importante de perceber aqui, né? Então, o nosso corpúsculo renal vai ser formado pelo glomérulo, capilares glomerulares, e a nossa cápsula de Bowman. O que é importante destacar aqui também, além do fato da arteríola aferente ser um pouco mais espessa, ela vai apresentar na sua estrutura, né, um tipo de célula diferente, certo? São células modificadas, células musculares lisas modificadas. Sim, ela tem músculo liso, claro, ela é capaz de fazer vasoconstrição, mas ela também tem células que a gente chama de células granulares ou células justaglomerulares, que vão dar origem a um famoso aparelho que a gente chama de aparelho justaglomerular, que é o que você consegue enxergar aqui, ó, aparelho justaglomerular, formado então, olha lá, ó, por células justaglomerulares ou células granulares aqui da arteríola aferente, que a gente consegue enxergar aqui, né? Que são células que armazenam grânulos, por isso que elas são chamadas de granulares, com uma enzima chamada renina. Então a renina é armazenada dentro dessas células granulares ou justaglomerulares na arteríola aferente. E notem uma coisa interessante, que o líquido que está passando lá pelo nosso néfron, ele vai pelo túbulo proximal, ele vai descer pela alça de Henle, ele vai subir novamente e ele vai, olha só que interessante, ele vai retornar, né, aqui pelo túbulo distal, para o túbulo distal, e ele vai passar muito próximo da nossa arteríola aferente, certo? Então esse aparelho aqui, ó, isso aqui forma o que a gente chama de aparelho justaglomerular, onde eu tenho células da arteríola aferente em contato muito íntimo com células do túbulo distal, que são células que a gente chama de células da mácula densa, né? Ela é chamada assim porque, de fato, né, elas são células mais organizadas de forma mais densa, porque tem bastante retículo endoplasmático ali, que vai estar, então, aglomerado, acumulado, formando, então, tornando essa célula, né, um pouco mais complexa, um pouco mais densa, por isso que são chamadas de células da mácula densa, que vão formar, então, o conjunto de células da mácula densa com as células justaglomerulares, vão formar um aparelho justaglomerular que tem uma função extremamente importante para o controle da função renal. O que mais que a gente enxerga aqui, né? Bom, nessa região aqui, então, onde nós temos os nossos capilares glomerulares, nós vamos encontrar diversas células, diversas camadas que vão formar o que a gente chama de membrana de filtração, certo? Então, notem que o local onde vai ocorrer a filtração entre os capilares glomerulares para a cápsula de Bowman, ele é composto por várias estruturas, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês essas estruturas. O que a gente enxerga aqui, né? Nós temos grandes células, né, que vão dar estrutura, que vão abraçar o nosso capilar, que são formadas por células chamadas de podócitos, certo? Então você consegue enxergar aqui um podócito, né? Aí está o núcleo do podócito, que são células muito grandes, que apresentam, né, pequenos processos, que a gente chama de processos digitáricos, né, o pedicelos, na verdade, que eles vão literalmente abraçar o capilar, certo? Isso é importante porque aqui dentro desses capilares, como eu falei para vocês, eu vou ter muita pressão hidrostática. Se dependesse só do capilar, o capilar ele não sofreria, ele sofreria uma lesão, um tipo de lesão, né? Então, essa estrutura, né, juntamente com do capilar, com uma membrana basal que eu vou mostrar para vocês, mais os podócitos, vão tornar essa região de alta pressão resistente o suficiente para que os processos de filtração ocorram. Pois bem, o que tem então nessa membrana de filtração? Ela vai ser formada então por células do capilar, certo? Do capilar, que basicamente é formado pelo quê? Células endoteliais, né? Com uma característica importante. As células endoteliais presentes aqui no nosso corpúsculo renal são células, é um epitélio, né, fenestrado. Né? Fenestra significa buraco, orifícios. Então, entre uma célula endotelial e a outra, eu tenho um espaço maior, o que permite uma filtração mais adequada. O que mais que tem, então, né, nessa membrana de filtração? Eu tenho células endoteliais fenestradas, eu vou ter uma membrana, que a gente vai chamar de membrana basal, que ela é mais contínua, certo? Ela não tem esses buracos. E, finalmente, em cima, abraçando toda essa estrutura, eu vou ter o podócito, junto, então, com os seus pequenos dedos, né, os pequenos prolongamentos, que a gente vai chamar de pedicelo. Né? Então,
Aqui você consegue enxergar isso, olha ali, ó. Vocês têm a parte interna, né, dos capilares, então formado pelas células endoteliais fenestradas, com aqueles buracos, uma membrana basal, que vai ficar então entre essas células e também os podócitos, e finalmente então em volta de tudo isso, os podócitos, né? Isso aqui vai formar a nossa membrana de filtração, certo? Que vai separar basicamente o que pode e o que não pode passar, né, por essa, o que pode ser filtrado e o que não pode ser filtrado. Nota apenas uma coisa importante aqui, tá, pessoal? Que, como eu falei para vocês, os capilares, né, eles são formados apenas por células endoteliais, como a gente consegue enxergar aqui, né, o endotélio, né? Nesse caso aqui, nós temos um tipo de endotélio que é um pouco diferente do que a gente encontra nos outros leitos, onde a gente tem células endoteliais, né, mais contínuas, que a gente vai chamar de capilares contínuos, que são um pouco mais fechados. Lá no nosso rim, aqui onde eu estou mostrando para vocês, a gente tem então capilares fenestrados, onde as junções, esses poros, eles são maiores, o que permite um grau de filtrabilidade maior. Bom, então olhando a nossa membrana de filtração, como eu falei para vocês, ela vai ser formada pelas células endoteliais fenestradas, então aqui vocês têm então, essas fenestras, os buracos, uma membrana basal, que ela é contínua, e o podócito, com os seus pedicelos abraçando então todo esse capilar. Então, o podócito é uma célula bastante grande, né? E na verdade, esse podócito, ele é a célula que vai formar essa membrana basal, certo? Então a gente vai ver depois que essa membrana basal, que a gente vai chamar de uma membrana basal glomerular, ela pode apresentar 3 camadas, né? Essa parte que é mais densa, a parte central é um pouco mais densa. Ela tem aproximadamente aí 300, 350 nanômetros de espessura, né? E ela oferece bastante resistência e seleção ao que pode e o que não pode ser filtrado. Mas notem que, claro, né, a gente pode pensar que, bom, a célula endotelial não vai exercer muita seleção no que pode e o que não pode ser filtrado, mas na verdade ela vai, porque aqui tem muito glicocáris, tem muita glicoproteína. Essas glicoproteínas têm cargas negativas, o que podem eventualmente modificar, né, selecionar o que pode e o que não pode passar. Entre esse podócito aqui, né, entre seus pedicelos, né, eu tenho um espaço aqui que é um pouco maior. Aqui, por exemplo, entre essas fenestras aqui tem um espaço varia entre 70 e 100 nanômetros, né? Mas tem bastante glicocáris, como eu falei para vocês. Entre esses pedicelos aqui, eu também tenho um espaço considerável, né? Eu vou ter aproximadamente 25, 60 nanômetros. Mas o que não quer dizer que isso não ofereça resistência ao processo de filtração, porque, na verdade, a partir, né, desses podócitos, desses pedicelos aqui, eu vou ter várias proteínas que vão sair dos dois lados, formando o que a gente chama de um tipo de um diafragma, que vai diminuir consideravelmente, né, a permeabilidade e vai oferecer, então, uma seleção mais adequada do material que pode passar e que não pode passar também. Então, ele vai selecionar juntamente com a membrana basal e com essas células endoteliais fenestradas, né? Mas eu queria mostrar para vocês aqui também que essa membrana basal, né, que vocês estão, ela é formada por muita coisa. Aqui vocês vão ter colágeno, né, colágeno 4, glicoproteínas não colagenosas, como é o caso aqui de glicosaminoglicanos, né, que tem muita carga negativa, laminina, né, fibronectina, entre outras proteínas aqui que vão formar, então, essa membrana basal e que vão, de fato, oferecer bastante resistência e vão selecionar o que pode ser filtrado ou não. Importante, quem está formando a membrana basal é o podócito que forma isso, certo? Ele tem um papel fundamental aqui na nossa membrana basal. Então, se a gente olhar essa estrutura, que você consegue enxergar ela, né? Essa estrutura de filtração, mostrando as 3 camadas muito claramente. O endotélio fenestrado, então os buraquinhos ali, o endotélio fenestrado, uma membrana basal contínua, que é formada pela última camada, que é o podócito, com os seus processos podálicos, que, né, esses pedicelos são chamados de processos podálicos também, né? E isso vai formar, então, essa membrana de filtração, certo? Que vai determinar o que pode e o que não pode ser filtrado no nosso néfron. Aqui só para mostrar para vocês, de uma forma mais específica, né, que eu disse para vocês, então, né, que essas células, o podócito, né, eles vão estar sempre presos à membrana basal e também, consequentemente, as células endoteliais, por uma grande quantidade de proteínas, certo? Proteínas de ancoramento, né? Citoesqueleto,
todas essas proteínas então vão interagir, mantendo essa estrutura de filtração bastante coesa, né? Bastante específica, né? E aqui você consegue enxergar, como eu falei para vocês, olha ali, ó, apesar de eu ter um espaço relativamente grande, aqui, né, de 25, 60 nanômetros, né, não é qualquer coisa que vai passar por aqui, porque entre um podócito e outro, eu vou ter muitas proteínas. Então aqui a gente consegue enxergar, olha ali, a quantidade de proteínas, né, do citoesqueleto, né, do podócito, juntamente com proteínas que vão ancorar esse podócito da membrana basal, como integrinas, lamininas, né, laminina aqui, agrinina, entre outras, né, e também proteínas que vão formar o que a gente chama então de diafragma, né, que vai aumentar o grau de seletividade dessa membrana de filtração. Então eu tenho proteínas como a cadeirina, FET1 e 2, a nefrina, NEF1 e 2, entre outras, né. Inclusive, algumas doenças renais, né, onde eu tenho uma modificação, por exemplo, uma nefrina, por exemplo, onde eu não tenho essa proteína, vai mudar muito a permeabilidade do meu néfron. Então vai deixar esse néfron, essa membrana de filtração, ela vai deixar de filtrar, de selecionar um pouco, né, e vai acabar, por exemplo, eventualmente filtrando, possibilitando a passagem de algumas proteínas que antes não eram filtradas. Então algumas doenças renais desencadeiam em ruptura, né, dessa fenda de filtração, e isso compromete bastante, né, o grau de seletividade da membrana de filtração. Então isso aqui é só uma imagem para vocês tentarem, né, olhar como se eu tivesse o sangue agora aqui, né, chegando aqui, né, pelos capilares. Então você consegue enxergar as fenestras, né, aquele monte de buraquinhos ali, as fenestras. Então o sangue ele vai estar sendo projetado então daqui para lá, né, dessa região, né, sendo filtrado, então, passando pelas fenestras, passando pela membrana basal e finalmente passando pelos podócitos até chegar na cápsula de Bowman. E aqui vocês conseguem ter uma visão oposta, olhando da cápsula de Bowman para cima, onde vocês conseguem enxergar o podócito, né, ali com os seus pedicelos enrolando todo o nosso capilar glomerular, né, dando essa estrutura de sustentação, né, possibilitando que essa região, então, consiga suportar a alta pressão que é oferecida por esses capilares, participando também, é claro, dos processos de filtração. Então, finalmente, a gente consegue enxergar essa membrana de filtração aqui, né, e com todos os seus componentes, desde o endotélio fenestrado, aqui também a membrana basal, formada pelos podócitos, e entre os pedicelos, aqui estão os pedicelos, vocês têm essas proteínas formando o que a gente chama então de diafragma. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês vai fazer parte da estrutura do nosso néfron, responsável pela seleção do material que vai participar do processo de filtração glomerular, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos continuar um pouco a estudar a estrutura do nosso néfron, né? Especialmente a gente vai focar nos segmentos, né, do nosso néfron, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, ductos coletores. A gente vai ver que tipos de células e como que essas células se caracterizam, né? E finalmente, então, na aula que vem, a gente vai ver os processos também de reflexos de armazenamento e também de micção. Então, pessoal, bons estudos a todos e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!